gente, tudo bem? Vamos continuar então a segunda aula de anatomia, tá? Na aula passada eu fiz só uma pequena introdução para vocês e vocês viram o quanto que a anatomia e a fisiologia andam juntas, né? Uma estuda as células, o funcionamento das células, dos tecidos, do sistema, aonde a anatomia acaba estudando o órgão por si só, né? E aí eu passei para vocês alguns termos técnicos anatômicos, como, por exemplo, os cortes anatômicos, a posição anatômica, que isso é importantíssimo durante o estudo da anatomia, tá? E aí vocês devem lembrar que eu falei para vocês que tudo é uma organização, né? No nosso organismo, as células é onde tudo começa. Toda a história vem inicial com as células. Então, o conjunto de células forma os tecidos, o conjunto de tecidos formam os órgãos, o conjunto de órgãos forma o sistema, o conjunto de sistema forma o nosso organismo. Então, quando a gente fala de tecido, nada mais justo do que estudar primeiro as células, né? E a gente comentou um pouquinho disso na aula passada também. Eu passei para vocês quais são os dois tipos de célula, né? A célula eucarionte e a célula procarionte, aonde que nós somos seres eucariontes, porque as nossas células são complexas, são organizadas, material genético dentro do núcleo, dentro das células vários tipos de organelas. Para quem não lembra o que é organela, são pequenas estruturas celulares com funções específicas. Então, de respiração celular, por exemplo, a mitocôndria, armazenamento de proteínas, que é o complexo de Golgi, síntese de proteínas, que é o retículo endoplasmático, né? Então, digestão celular, que são os lisossomas. Ou seja, cada organela tem a sua função específica dentro das células, certo? E o conjunto dessas células vão formando os tecidos. Mas para que essas células formem os tecidos, essas células elas têm que se agruparem e ter funções iguais, né? Então, quando eu faço a união de células iguais e com o mesmo tipo de função, nós temos ali a formação de um tecido, tá? E no nosso organismo existem 4 tipos de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E isso é extremamente importante que a gente saiba, tá? Qual é o tipo de tecido que envolve um determinado órgão que nós estamos estudando. Lembrando que eu posso ter vários tipos de tecidos ao mesmo tempo. Daqui a pouquinho eu mostro algumas fotinhos para vocês, tá? O nosso organismo, então, ele é uma união de células. Quando essas células são iguais, que possuem a mesma estrutura, a mesma função, elas formam os tecidos, tá bom? Então, células do tecido epitelial, elas são diferentes do tecido conjuntivo, que são células diferentes do tecido muscular, que são células diferentes do tecido nervoso, tá? Só que todas as células que fazem parte do tecido epitelial, elas são todas iguais. Todas as células que fazem parte do tecido conjuntivo são todas iguais. Todas as células que fazem parte do tecido muscular também são iguais. E todas as células que fazem parte do tecido nervoso também são iguais, tá bom? Então, dentro do mesmo tecido, as células são iguais, tanto a função quanto a estrutura. Agora, as células de diferentes tecidos são diferentes. Essa união, essa junção de células iguais que vão formando os tecidos, tá? Então, olha só, aqui um esqueminha bem básico para vocês, né? Então, olha só, nós temos o tecido epitelial, tá vendo? Ó, no nosso organismo, né? Aqui tá o organismo, o corpo humano, olha a posição anatômica. No organismo, né? Nós temos os 4 tipos de tecido. Então, eu tenho o tecido epitelial, eu tenho o tecido nervoso, eu tenho o tecido conjuntivo e eu tenho o tecido muscular. São os 4 tecidos que estão envolvendo aí o nosso organismo, tá bom? Hoje nós vamos falar de tecido epitelial e de tecido conjuntivo. Próxima aula eu falo de tecido nervoso e tecido muscular. Vamos dividir para não ficar muita informação aí para vocês, senão vocês se assustam e vão falar que a anatomia não é legal. E não é verdade, anatomia e fisiologia são muito legais de serem estudadas. Eu gosto. Vamos lá, então.
Primeiro tecido, tecido epitelial, tá? Então, eu falo que o tecido epitelial é um tecido de revestimento. É um tecido que reveste toda a extensão do corpo e as suas cavidades. Então, vamos lá pensar o melhor exemplo de tecido epitelial. Pele. Então, a nossa pele é formada por células. Essa união de células formam, de estrutura e funções iguais, formam, então, o tecido epitelial. É o melhor exemplo de tecido epitelial para a gente explicar, tá? Qual que é a função do tecido epitelial? É só a gente pensar na pele. Então, olha só, função de proteção, revestimento, secreção de substâncias e transmissão de estímulos recebidos do meio externo. Nossa, descreveu a pele todinha, né? Olha só, proteção, a pele não protege, né? O músculo, os ossos, o sistema nervoso, né? Eu tenho toda uma proteção. A pele não tem essa função de proteger, né? Do meio externo. Reveste, né? Tá sendo um revestimento, então a pele reveste toda a estrutura do organismo. Secreção de substâncias, nós não excretamos suor, então nessa pele tem a presença de poros, né? E é através desses poros que sai a excreção do suor, tá? E estímulos, né? Recebido do meio externo, a gente não sente dor, frio, calor, né? Então gelado, sensação de duro, sensação de maciez. Nós temos na pele, nós temos o que? O tato, né? Que é um dos sentidos, né? Sensoriais, tá bom? Então, tecido epitelial, qual que é a função do tecido? Proteção, revestimento, é a função básica, tá? Essas células do tecido epitelial, nós falamos que são justas postas. O que significa justa posta? Significa que elas são bem próximas umas às outras, bem coladinha, tá? Elas são uma ao lado da outra sem espaço intracelular. Eu não tenho espaço entre essas células, elas são coladas umas às outras, tá? E elas são bem alinhadas, são bem organizadas. É importante eu falar para vocês que a pele, por exemplo, que faz parte do tecido epitelial, não tem vascularização. Então, não tem a presença de vasos sanguíneos nesse tecido epitelial. É uma característica importante, tá? Toda a nutrição, oxigenação vem dos demais tecidos que estão bem próximos ao tecido epitelial. Mas na frente a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de membranas celulares e vocês vão entender, né, como que ocorre a oxigenação entre as células. A gente fala sobre isso em próximas aulas, tá bom? Então, olha só, exemplos de células do tecido epitelial. Então, ó, são células, eu tenho células pavimentosas, tá vendo, ó, que forma pavimento, né? Então formam pavimentos mesmo, né? Como se fossem um degrau de uma escada, né? Então, ó, formam pavimentos. Células cúbicas, né? Então são células redondas. Células prismáticas, né? Então formam como se fosse um triângulo, né? Elas são alongadas. Formas cilíndricas, então são redondas. Essas cilíndricas, elas podem ter também a presença de cílios, tá? E células de transição, elas apresentam um formato, né? Elas podem ser assim, ó, pavimentoso e depois elas acabam progredindo para prismática ou para cilíndrica, tá? Então, ela acaba tendo uma fase de transição. Ela começa com um tipo de célula, formato de célula e termina com outra, por exemplo, tá bom? Só para que vocês possam ter uma ideia. Olha só. Eu não falei que o tecido epitelial, ele reveste o corpo e as cavidades, né? Então, olha só, esses cílios, por exemplo, no nosso intestino, nós temos bastante cílios. As células que formam o intestino, elas possuem esses cílios, que é para quê? Para que eu possa captar os alimentos, né? Os nutrientes desses alimentos, tá bom? Então, só por curiosidade. No nosso nariz também, olha só outro exemplo, cavidade, ó, o nariz é uma cavidade, né? Eu não tenho a presença dos pelinhos nasais, são esses cílios, tá? Olha só, um exemplo aí bem dado aí de célula epitelial que recobre as cavidades, tá bom?
Amanda, eu preciso decorar a célula pavimentosa, a célula prismática? Não, você precisa apenas saber que existe. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tecido epitelial é o tecido que reveste o corpo e suas cavidades. Tem como função proteção, revestimento, tá? Isso para mim é o principal. Se vocês souberem isso, eu já tô super feliz, tá? Quanto mais informações vocês forem caminhando na anatomia, essas coisas vão fazendo mais sentido para vocês. Olha só aqui, que bonitinho então, ó, o tecido epitelial, tá vendo? Olha só o exemplo que eu falei para vocês aqui, ó, então, ó, pele, boca, esôfago, ó, são células formadas por várias camadas, né? Então, olha só, é o pavimentoso, tá vendo? Cada degrauzinho. Então, cada degrauzinho desses são células. Vocês estão vendo que elas são justas postas? Ou seja, uma bem do ladinho da outra, né? Parece que são encaixadas, um quebra-cabeça, bem pertinho uma da outra, tá? Lá na bexiga, ó, bexiga urinária, né? Então, dentro da bexiga, então, existe, né, as células epiteliais, ó. Ela é de transição, ela começa num formato e muda para outra, tá? A uretra, ó, a uretra também é uma célula epitelial prismática, ela é mais alongada, tá bom? Olha só, então, os túbulos renais, as células que revestem os rins, elas são cilíndricas, tá? Aqui, ó, na região de pulmão, alvéolos, tá? Vasos sanguíneos, nós temos o tecido epitelial pavimentoso. Então, ó, são pavimentos, igual aqui, dessa região aqui da pele, tá bom? Então, gente, o que eu queria que vocês entendessem era isso, tá? Que o tecido epitelial, ele serve o quê? Para revestir, proteger, tá? Então, a superfície corpórea e as cavidades. Olha aqui o exemplo que eu falei para vocês, né? Ó, do estratificado ciliado, tem a presença dos cílios, ó, presente nas fossas nasais, nos brônquios, tá? Para poder fazer a captação aí do oxigênio, tá bom? Então, tecido epitelial, volta aqui. Tecido epitelial, ele tem como, quais são as células? Qual é o tecido epitelial? É o tecido que reveste todo o corpo e suas cavidades, tá? Tem como função proteção e revestimento. Isso, para mim, é o principal que vocês entendam, tá bom? Aqui são umas fotinhas do tecido epitelial de verdade, porque isso aqui são esqueminhas, né? Um desenho, mas aqui, ó, são células de verdade, são lâminas, né? Coradas, é um corte histológico, então foi feito um corte bem fininho desse tecido epitelial para que vocês pudessem ver. Então, olha só, gente, isso daqui, ó, é a nossa pele. Então, foi feito um corte histológico, né, extremamente fino, para que vocês possam ver a pele, tá? Isso daqui rosa, ó, é a queratina, tá? Então, nós temos uma camada, dependendo da região, lá na frente nós vamos falar sobre o sistema tegumentar, que é a pele, e a gente volta nesse assunto. Mas só para que vocês tenham uma ideia, isso daqui é a queratina. Regiões do nosso corpo que sofrem muito atrito, tem uma produção exagerada de queratina. Quer um exemplo? O nosso calcanhar, né? Nosso calcanhar não fica, às vezes, mais grosso se você fica muito tempo em pé, usa muito tempo sapato, né? Fechado, pega muito peso. Então, não forma que é como se fosse uma calosidade, aquele aspecto de calcanhar áspero, aquilo é queratina, tá? Então, a queratina, ela acaba tendo uma função de proteção extra no nosso organismo. Mas, olha só as nossas células, ó. O epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, ou seja, tem queratina. Então, olha só, isso daqui, ó, são as células da nossa pele, que estão em intensa regeneração, né? A nossa pele a todo momento está sofrendo descamação, eu acabo perdendo essas células, tá? Então, ela tem que estar sempre em reprodução, em replicação. Olha só um epitélio de transição. Vocês estão vendo aqui, ó, que as células começam de uma maneira, né, ó, bem juntinhas, pequenininhas, daqui a pouco elas mudam, ó, elas ficam mais alongadas, maiores, tá?
Olha aqui, então, aquele que eu falei para vocês, ó, o ciliado, né? As células ciliadas, estão vendo os tamanhos dos cílios? Que pequenininhos, tá? Isso aqui pode ser de um alvéolo ou de um corte de uma célula das fossas nasais, tá bom? Ó, pseudoestratificado, então começa, né, ter camadas, tá bom? Então, olha só para que vocês conheçam, tá? Para que, senão a gente fica só mostrando o desenho, não é legal. É importante que vocês vejam também na verdade, tá bom? Segundo tecido, é um tecido conjuntivo, tá? Então, se o tecido epitelial tem a função de proteção, de revestimento, o tecido conjuntivo ele tem a função de sustentação e preenchimento, tá? Então, tudo aquilo que dá sustentação, que vai manter, né, o órgão em questão, a estrutura em questão sustentada, ela tem a presença do tecido conjuntivo, tá bom? Existem dois tipos de proteínas importantes que formam esse tecido conjuntivo. É o colágeno e a elastina, tá? Então, na nossa pele, voltando lá na pele, nós temos algumas camadas, nós temos o tecido epitelial e também o tecido conjuntivo. A primeira parte da pele, que é a epiderme, que é a parte mais externa, ela é formada por um tecido epitelial, células justas postas, bem próximas umas às outras, né, que tem a função de proteção. Abaixo dessa epiderme, nós temos a derme. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Abaixo dessa epiderme, nós temos a derme. Então, isso daqui, ó, tá vendo aqui essa parte mais escura? Tá? Isso daqui seria a epiderme. Toda essa outra parte aqui, ó, é a derme, tá? Formada por colágeno e elastina. E qual que é a função do colágeno e elastina? Dar elasticidade, dar preenchimento, sustentação. Isso é fácil entender, né? Por que às vezes a gente apresenta flacidez? O que é a flacidez? É porque essas fibras de elastina, elas perderam a função, elas estão totalmente frouxas, largas, tá? Então, isso é a flacidez. Então, o tecido conjuntivo, ele tem dentre vários tipos de constituições, mas a principal são essas duas proteínas, o colágeno e a elastina. Acontece que para complicar a nossa vida, o tecido conjuntivo, ele é subdividido. Então, nós temos aí o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Então, o que é o tecido conjuntivo adiposo? É formado por células de gordura, tá? Essas células de gordura nós chamamos de adipócito. E essa célula, esse tecido adiposo, ele vem logo abaixo, né, é a última camada da pele, a camada mais profunda da pele. É ali que a gente tem a camada de gordura. Então, sabe, essas gordurinhas que nós temos aí, na região da barriga, por exemplo, né, a pochetinha, é um tecido conjuntivo adiposo. Olha só, eu tenho gordura. Qual que é a função? Isso é importante. Então, eu não posso ter tecido adiposo? Claro que não. A gente tem que ter gordura no nosso organismo. É que às vezes a gente tem demais, né? Mas se ter no normal, a função é o controle da temperatura térmica, né? Da temperatura corpórea. Então, quanto maior eu tenho ali a concentração de adipócitos, maior vai ser o controle dessa temperatura corpórea. Isso explica, né, gente? Por exemplo, uma pessoa mais obesa, ela sente mais calor do que uma pessoa magra, né? A pessoa magra, com pouco tecido adiposo, ela sente mais frio. Por quê? Porque eu não tenho reserva de energia, eu não tenho aquela faixa de isolamento térmico, tá? Então, o tecido adiposo nada mais é a função dele para acumular gordura, para servir de reserva de energia e controle de temperatura corpórea. Tudo bem? Tecido cartilaginoso, então, ele vai dar o quê? Ó, vamos voltar. Tecido adiposo, ele serve para quê? Preenchimento, né? Então, é ele que dá o formato, ele preenche, é uma célula de gordura. O tecido cartilaginoso, ele já dá o quê? Sustentação.
Eu dou um exemplo para vocês, a orelha, nossa orelha não é feita de cartilagem, o nariz, né? Então, olha só, eu tenho uma musculatura aqui nesse nariz, eu preciso dar uma estrutura de sustentação para essa musculatura. Então, eu coloco uma cartilagem para segurar aqui essa musculatura do nariz, por exemplo, tá bom? A traqueia, né? Que ela acaba